Neste vídeo vamos falar sobre soluções insaturadas, saturadas, supersaturadas e também sobre densidade, além de explicar esses conceitos de forma clara. Precisamos entender o que é uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea formada por soluto e solvente. O soluto é a substância que será dissolvida, como o sal ou o açúcar, e o solvente é a substância que dissolve, como a água. Dependendo da quantidade de soluto dissolvido, podemos ter soluções insaturadas, saturadas ou supersaturadas. Soluções insaturadas. Uma solução insaturada é aquela que ainda pode dissolver mais soluto. Isso significa que nas condições atuais, o solvente não está saturado de partículas dissolvidas. Então, se adicionarmos mais soluto, ele continuará se dissolvendo. Soluções saturadas. Uma solução saturada é aquela em que atingimos o limite de soluto que pode ser dissolvido na temperatura e pressão em que estamos. Soluções supersaturadas. Uma solução supersaturada contém mais soluto dissolvido do que o solvente conseguiria em condições normais. Isso só é possível porque alteramos a temperatura. Agora, vamos realizar um experimento para entender melhor como funcionam as soluções e seus tipos. Nosso objetivo é observar como a quantidade de açúcar e a temperatura da água influenciam na solubilidade, ou seja, na capacidade do solvente. Neste experimento, iremos utilizar açúcar, um copo com água morna e 2 copos com água em temperatura ambiente. Primeiro, vamos preparar uma solução insaturada, onde pegaremos um copo com água em temperatura ambiente e adicionaremos uma colher de açúcar e misturaremos por cerca de uns minutos até que todo o açúcar se dissolva, deixando assim a água completamente transparente. Essa é a solução insaturada, porque ainda poderia dissolver mais açúcar sem que sobrasse cristais no fundo. Agora, vamos preparar a solução saturada. Em outro copo com água em temperatura ambiente, adicionamos 4 colheres de açúcar e mexemos por aproximadamente 1 minuto. Percebemos que, mesmo mexendo, alguns cristais permanecem no fundo do copo. Isso indica que a água atingiu sua capacidade máxima de se dissolver o açúcar nessa temperatura, formando assim uma solução saturada. Por fim, vamos preparar uma solução supersaturada, onde pegaremos um copo com água morna e adicionaremos 3 colheres de açúcar. Misturaremos até que todo o açúcar se dissolva completamente e forme uma solução clara. Depois, deixamos essa solução esfriar e observamos que o açúcar permanece dissolvido, mesmo além da quantidade que seria possível em água a temperatura ambiente. Essa é a solução supersaturada. Com este experimento, podemos concluir que a solubilidade depende diretamente da temperatura da água e da quantidade de açúcar adicionado. Quanto mais quente a água, maior a quantidade de açúcar que ela consegue dissolver, e mais rápido ocorre a dissolução. Agora, partindo para explicar sobre a densidade. A densidade é a quantidade de massa em um determinado volume. Quanto mais soluto adicionamos, maior a densidade da solução. Por exemplo, a água saturada com sal é mais densa do que a água pura. Essa propriedade pode ser vista facilmente em experimentos com líquidos em camadas ou até na facilidade que temos de flutuar no mar, que tem alta concentração de sal. Observar na prática como funciona a densidade. Utilizaremos óleo, um copo com água, uma moeda e uma esponja. Em um copo, colocamos água e depois iremos adicionar óleo. O óleo fica na parte de cima, porque sua densidade é menor que a água. Em seguida, colocamos uma moeda que rapidamente afunda, mostrando que ela tem a densidade maior que a água. Já a esponja pode ser leve e cheia de ar, flutua na superfície. Esse experimento mostra que cada material tem uma densidade diferente.